Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27 de janeiro de 2024. Temos uma boa quantidade de jogos hoje, mas a gente precisa tomar bastante cuidado. Muita coisa fugindo do padrão nesses últimos dias. A gente teve ontem aí simplesmente uma esmagadora maioria de visitantes vencendo seus jogos, com muitas coisas fugindo ali do nosso radar. A gente teve ali em 8 jogos 6 visitantes vencendo, o que não é muito comum, e é nesses momentos que a gente precisa tomar mais cuidado, colocar menos dinheiro em jogo. E, bom, se você discorda daquilo que a gente está falando, só fazer o contrário do que a gente está falando, mas a gente mantém aqui o nosso método de números e estatísticas, se basear naquilo que acontece com mais frequência, porque a médio e longo prazo as coisas se estabilizam e a gente sempre é lucrativo. O nosso grupo VIP aqui do lado com o menor preço do mercado, hoje a gente lançou um vídeo exclusivo lá com palpite para Pistons, Wizards, Knicks e Heat também, e esses vídeos diferenciados vocês encontram para quem é VIP ou para quem é membro do canal. Clica no botão de seja membro aqui embaixo, caso você não tenha interesse no nosso VIP, ajuda o nosso projeto a seguir acontecendo e também tem acesso a esses vídeos especiais. Meta de 250 likes para esse vídeo de hoje. A gente não tá conseguindo bater as nossas metinhas de likes e a gente conta com vocês pra gente voltar aos rumos. Vamos começar aqui com Nuggets e 76ers e com o nosso palpite para essa partida, que vai ser duplado aqui com o nosso palpite para Hornets e Jazz. Para essa partida, na verdade, se você tiver interesse aqui em trabalhar no over da pontuação dos 76ers, eu também acho que faz sentido, mas eu acho que a gente tem uma linha baixa aqui que tem bastante valor. Eu sei que está pagando apenas 1,22, mas você praticamente tem 22% ali de retorno por real, e uma tip que eu acho que tem enormes chances de bater. Mas a gente vai duplar, até porque a gente tem o objetivo de trazer odds em torno de 50 para vocês aqui no YouTube, mas ainda assim fica essa dica para você adicionar essa tip do 76ers com outras coisas. Dessa vez a gente vai colocar com a linha de pontuação baixa do Lauri Markkanen, jogador do Jazz, fechando a odd de 1,53 aqui com base na seguinte argumentação: por mais que o Denver Nuggets não seja uma defesa espetacular, eles são uma defesa que até deixam com frequência os arremessos serem executados ali perto da zona restrita. Eles são nesse momento quase um dos 10 times aqui que mais sofrem arremessos nessa zona da quadra. E a gente sabe que com o Embiid do outro lado isso é praticamente imperdoável. Se vocês tivessem acesso aos vídeos, né, de jogadas que foram executadas contra o Denver Nuggets em jogos do 76ers, eles sempre atacam o Jokic, que vai evitar ao máximo fazer faltas, porque ele é muito importante para o resultado final do seu time. Então, se a bola chegar no garrafão, ele não vai fazer tanta questão de uma defesa mais firme e dura. Isso contra o Embiid é extremamente fácil de ser punido. Então, o objetivo do Denver é fazer a bola não chegar embaixo do aro, mas se ela chegar, o Embiid vai muito bem. Se formos observar, nos últimos 10 jogos, com o Embiid na escalação, a equipe do 76ers marcou uma média de 117,6 pontos por jogo. Eles superaram essa marca de 102,5 pontos em 80% dessas partidas, e mais do que isso, eles conseguiram superar nos últimos 3 encontros seguidos contra o Denver Nuggets, marcando uma média de 121 pontos nessas partidas e fazendo pelo menos 126 em grande maioria delas. A gente está falando de um Denver que, repito, se defende bem, dentro das possibilidades. É quase um time de top 10, mas ainda é um time que o Philadelphia 76ers tem uma forma de jogar que beneficia eles, ou pelo menos beneficiou no último jogo. Não é uma questão de quem é melhor, Embiid ou Jokic, mas sim é muito mais fácil o Embiid ferir o garrafão com Jokic do que vice-versa, porque o camaronês é um defensor melhor. Então, eu acredito que hoje, atacando o Nikola Jokic novamente, como eles fizeram nos últimos jogos, vai dar para o Philadelphia vir de uma boa partida. O Embiid também deve se destacar, talvez nem tanto a ponto da gente colocar um over na pontuação dele, porque a linha está muito alta para os meus métodos, mas o suficiente para fazer com que o 76ers consiga produzir bem ofensivamente nessa partida, mesmo que fora de casa. Agora vamos falar aqui a respeito do Lauri Markkanen, porque faz sentido duplar ele com essa pontuação do 76ers. O Markkanen, ele teve uma média aí de 25,1 pontos nos últimos 10 jogos. Ele superou essa linha que a gente busca para hoje de 18,5 pontos, ou seja, fez pelo menos 19 em 90% dessas partidas, ficando abaixo somente contra os Pelicans em um jogo onde ele teve 26,7% de eficiência nos arremessos. Eu sempre falo, eficiência no arremesso não é algo que está muito dentro do nosso controle. A gente precisa desenhar cenários favoráveis para que um jogador tenha chance de pontuar bem baseado no padrão que o seu rival apresenta. E hoje ele encara um Charlotte Hornets cansado, que jogou recentemente, que apesar de jogar dentro de casa ainda é uma das piores defesas da liga e que tende a sofrer ainda mais com pouco tempo de descanso. O Charlotte Hornets é a pior defesa por 100 posses de bola da NBA e a gente está falando de um Jazz que joga no 10º maior ritmo da liga. Os Hornets em casa, eles gostam do ritmo mais alto.
com ritmo mais alto, velocidade, você tem mais posses por minuto, mais defesas desorganizadas e mais chances do over. Só que o grande ponto aqui é que os Hornets sofrem muitos pontos no garrafão. E agora vamos fazer um comparativo aqui, tentando entender as posições nas quais os Hornets mais sofrem pontos. Quando a gente fala de Lauri Markkanen, a gente está falando de um jogador que pode jogar de ala de força ou até de center, pivô. Para todas essas posições, o Hornets é um time vazado. Para jogadores da posição de center, eles são o segundo time que mais sofre pontos para o jogo. Para jogadores da posição de ala de força, o Charlotte Hornets é o sétimo time que mais sofre pontos por jogo. E para a posição de ala, que é a posição que ele joga com mais frequência, eles são o segundo time mais vazado da NBA. Então a gente tem todo um contexto muito interessante aqui para que o Lauri Markkanen produza e produza bem. Aqui nós temos um histórico dentro da temporada das vezes em que o Lauri Markkanen conseguiu superar essa marca aqui de 18, pontos, 5 pontos. Inclusive, deixa eu até ajustar aqui, ele tem o sinal verde para praticamente todos os jogos que ele fez nessa competição, que também é muito bom. 36 jogos que ele fez nessa temporada, em 30 ele conseguiu superar essa marca. O Markkanen também fez over na sua pontuação média ali em 5 dos últimos 7 jogos, e se a gente for observar aqui no comparativo com jogadores da sua posição, aqui nós temos apenas os alas contra o Charlotte Hornets, a gente pode observar que em 5 dos últimos 6 jogos, os alas que enfrentaram o Charlotte Hornets conseguiram fazer o over, o que também é muito interessante, até porque o Jaden McDaniels é um jogador com menos volume do que o Lauri Markkanen, então é natural que jogadores que arremessam mais e têm uma importância maior para o seu time se destaquem mais contra os Hornets. Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito do jogo Boston e também do confronto, né, que eles farão diante do Los Angeles Clippers. Aqui nós temos muito talento individual, muito talento ofensivo, Jaylen Brown, James Harden, Westbrook, Kawhi, Paul George. Assim, são muitos jogadores talentosos. E um Clippers que jogou ontem, inclusive a gente indicou um over 2.5 bolas de 3 do Paul George ontem, que teve limitação na sua linha de minutos. Então, assim, ele é um jogador que deve estar mais preparado para hoje, com mais condições de ter uma grande atuação, mas os Clippers devem sofrer fora de casa e com uma defesa cansada contra um dos melhores ataques da NBA. Então a gente está falando aí de dois times que ofensivamente produzem bastante. A minha grande preocupação de fato é em relação ao ritmo deles, que jogam num ritmo mais lento, e a defesa deles, que pode atrapalhar a nossa vida em um potencial under. Já que a gente está falando do segundo e quarto melhor ataque da NBA, vamos tentar entender como esses times eles podem sofrer defensivamente a ponto da gente justificar o nosso palpite para hoje, que vai ser um acima de. Sim, ou você fica de fora desse jogo aqui em relação à pontuação, ou trabalhem com over, porque, repito, a gente está falando de muito talento dos dois lados da quadra. E eu considero uma linha, a gente recentemente vem tendo linhas muito altas aqui para pontuação, 227.5 acima de, uma opção bem interessante. Então, vamos tentar desvendar aqui o lado defensivo dessas franquias. Nos últimos 20 jogos, os Clippers sofreram 2.302 pontos para os seus adversários. Se a gente for dividir por 20, isso aqui vai dar uma média de 115 pontos por jogo, praticamente aí que eles vêm sofrendo, que é um número bem interessante. Quando a gente fala dos Celtics, a gente decidiu fazer a mesma conta. Nos últimos 20 jogos, quantos pontos essa equipe sofreu para os seus adversários? Porque, repito, a gente sabe que é um time que ofensivamente vai produzir, mas e a sua defesa? Ela preocupa, ela pode brecar os seus rivais, mas a gente também tem uma média interessante. Foram 2.264 pontos sofridos nesses 20 jogos, o que dividido por 20 vai dar uma média aí bem interessante e favorável para essa nossa bet de 113.4 pontos aqui, né? 113 pontos sofridos para os seus adversários. Contra os Clippers, eles já fizeram confrontos nessa temporada, marcaram 145 pontos, sofreram 108, que deu uma média aí, né, na verdade deu um número total de 253 pontos no último encontro em que essas franquias tiveram, e único dessa season. Ofensivamente, a gente está falando aqui de um Boston Celtics que produz ainda melhor, dispensa apresentações, nos últimos 20 jogos 2.495 pontos, dá uma média aí, né, de 125 pontos mais ou menos aí produzidos nas suas partidas, arredondando um pouquinho para cima, mas ainda assim é um cenário bem interessante para a gente ver um jogo bem pontuado, que eu acredito que vai ser esse Clippers e Boston, claro, desde que os times ali estejam saudáveis. Temos aqui essa lista de jogadores confirmados por parte do Boston Celtics e desse lado aqui os confirmados pelos Clippers. O Kristaps Porzingis é a única dúvida que a gente tem para hoje, com poucas chances de jogar, mas se ele não jogar, melhor, porque o Boston protege pior o aro sem ele, e mais do que isso, o time continua ali conseguindo espaçar a quadra com o Al Horford à disposição. Então a gente acredita nesse over por conta de todos esses fatores, e agora nós vamos tentar
explicar para vocês, fazer uma análise em cima do jogo entre New Orleans Pelicans e Bucks, que a gente também acredita em uma pontuação alta para essa partida. Claro, vai ser mais difícil de encaixar, porque a gente tem um Pelicans que a gente não sabe se o Zion joga, a gente também tem um Pelicans que jogou ontem e o Bucks também. Se por um lado eles vão estar cansados para defender, eles podem estar cansados para atacar, mas geralmente esses times sofrem mais na hora de marcar mesmo. Então vamos aqui acima de 235 pontos, 5 pontos totais, com base na seguinte argumentação. A equipe do Milwaukee Bucks é um dos 10 melhores ataques da NBA e volta e meia eles estão entre as 10 piores defesas, mas acima de tudo a defesa deles vai estar cansada hoje, então mesmo que eles fossem bons o suficiente, eles teriam dificuldades. Eles vêm de derrota ali para o Cleveland Cavaliers ontem, onde sofreram um over na pontuação dos Cavs, então dá para os Pelicans pontuarem bem também contra eles e eles pontuarem contra a equipe do New Orleans. Nos últimos 20 jogos eles fizeram uma média aí de mais de 123 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Eles conseguiram aí, né, uma marca muito relevante de marcar 113 pontos ou mais em 17 dos últimos 20 jogos que fizeram. Os Pelicans também é um ataque que produziu muito bem recentemente. Se a gente está falando do Bucks, que é o terceiro melhor ataque da NBA, a gente está falando de um Pelicans que nesse último mês de janeiro, eles também produziram em alto nível no seu lado ofensivo da quadra, sendo o quarto melhor ataque do mês de janeiro. Defensivamente eu até me preocupo com os Pelicans e também com o próprio Milwaukee Bucks, que podem segurar os seus rivais porque talento individual para defender eles têm. Só que os Bucks nesse mês foi o sexto pior setor defensivo da NBA e por mais que os Pelicans sejam bons na defesa, cansados contra um Bucks com tanto talento ofensivo, eu acho que eles não vão conseguir segurar o Milwaukee aí em uma linha muito baixa e mesmo que eles segurem, eles devem pontuar bem o suficiente para essa linha ser ultrapassada. Nos últimos jogos sem descanso aqui do New Orleans Pelicans, eles marcaram pelo menos 117 pontos em 5 dos 6 que fizeram. Então, eles não conseguem, mesmo sem descanso, sem 24 horas de descanso no mínimo, eles conseguem produzir bem no seu lado ofensivo. E se a gente for organizar aqui por datas, a gente conseguiu alguns jogos aí bem pontuados em back-to-back que eles fizeram, superando essa marca que a gente busca para hoje em metade desses jogos recortados, e em diversos deles a gente pelo menos ultrapassando ali a marca dos 220 pontos, o que já é um primeiro passo interessante para essa nossa bet. Outra coisa que os Bucks podem tirar vantagem dos seus rivais, e por isso, além de jogar em casa, eu considero esses favoritos, são na bola de 3, onde o Bucks tem diversos bons arremessadores, Brook Lopes, Damian Lillard, tem também o Chris Middleton, Malik Beasley, entre outros jogadores que vêm do banco, enquanto que do outro lado, mais especificamente quando a gente fala do New Orleans, a gente só tem ali praticamente o CJ McCollum e o Herb Jones, além de alguns reservas, então acho que o Bucks sai um pouco em vantagem aqui, com mais chances de vitória, mas ainda é um time que está tentando entender esse novo projeto, fazendo uma troca ali de treinador, passando por um interino, então não vale a pena se arriscar na vitória simples deles contra um rival aí, né, de bom nível, apesar dos Bucks dificilmente perderem em casa, perderam ontem, perder 2 consecutivas para mim vai ser um pouco difícil de acontecer, digamos assim. Nos primeiros jogos do dia a gente fez uma análise exclusiva lá para o nosso VIP, inclusive a gente tinha falado aqui a respeito do over 25.5 pontos, rebotes mais assistências do Bogdanovic, começo interessante até aqui também do over ali, 12.5 rebotes do Jalen Duren, a gente até falou pro pessoal esperar baixar para 10.5, 11.5, no momento ele tá com 6 rebotes, beleza? Para finalizar o nosso vídeo, vamos indicar uma dupla aqui, a gente acredita em um duplo sim, do Anthony Davis, e a gente vai duplar ali com uma boa pontuação do Domantas Sabonis também. Mas antes da gente seguir aqui com os nossos palpites, pessoal, e a nossa análise, não se esquece de se inscrever no canal e também clicar no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Finais de semana o movimento aqui é menor, então a gente precisa muito desse like para continuar trazendo vídeos para vocês também aos sábados e domingos. E se discordam do que a gente está falando, coloque aqui embaixo por que vocês acham que a gente está falando besteira. Vai ajudar todo mundo, não custa nada, e a gente só tem a ganhar com isso porque a gente vai melhorar a nossa análise, ver outros pontos de vistas. Mais do que isso, aqui é um trabalho de convencimento para dizer para vocês que vale a pena estudar, se basear em números e estatísticas. E se vocês acham que esse trabalho de convencimento não vem funcionando, comentem aqui onde vocês acham que a gente pode ajustar, quais são as opiniões para vocês da rodada de hoje e muito mais, mas trazendo argumentação, tá, pessoal? Não adianta só chegar aqui e falar, ó, pessoal, eu discordo disso aí, de vocês do Cesta de Trade, porque sim. Não, a gente quer entender por quê. Porque, claro, a gente pelo menos tenta, né, trazer um embasamento aqui e ter esse diferencial
em comparação aos outros canais do YouTube. A nossa dupla vai ser Anthony Davis, duplo sim, e Sabonis mais de 16,5 pontos. O Anthony Davis, que nos últimos 4 jogos contra os Warriors teve 3 duplos, ficou a um rebote de ter mais um aqui nessa ocasião, e tem média de duplo contra eles com 22 pontos e 14,3 rebotes. A gente quer pelo menos 10 rebotes e pelo menos 10 pontos para essa noite de hoje contra esse Golden State Warriors, que tem uma formação mais baixa, um time que não tem nenhum pivô ali para brigar pelos rebotes de um nível do Anthony Davis, é um time que vem com eficiência ofensiva baixa, e quanto mais você erra, mais chances de rebotes você dá para os seus adversários. O Golden State Warriors foi o segundo melhor ataque do mês até aqui, mas na temporada em geral eles não têm uma eficiência tão grande, tão fora do top 10. O Lakers é o terceiro melhor aproveitamento em rebotes defensivos da NBA. E como eu disse para vocês, a gente está falando de um jogo grande, um jogo que praticamente finaliza ali à noite, um jogo que vai ter muita atenção ali, porque é um Warriors, é um LeBron contra Stephen Curry, e com isso a gente deve ter ali o LeBron James e o Anthony Davis jogando um pouco mais a veras. Deve ser um jogo bem pontuado, porque os Lakers piorou bastante a sua defesa e os Warriors vêm pontuando bem nos últimos meses. As duas equipes jogam num bom ritmo, mas a linha está bem alta, então eu vou ficar apenas aqui com esses rebotes mais pontos do Anthony Davis para essa partida e com a pontuação dos Sabonis, que enfrenta o Dallas Mavericks. Os Mavericks, se a gente for observar, eles são um dos 10 times que mais sofrem pontos para pivôs em toda a NBA. Para alas de força aqui, eles são o segundo time que mais sofre pontos, e são duas posições que o Sabonis influencia e joga bem. Nos últimos 10 jogos ele teve 21,1 pontos de média, ele marcou pelo menos 17 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em 80% dessas partidas. Ele tem uma ótima eficiência, ficou abaixo apenas contra Capela e Embiid, que são defensores muito bons, diferente do jovem aí, né, inexperiente, mas que tem potencial, Dereck Lively, do lado do Dallas. Inclusive o Dallas vai estar cansado, jogaram ontem contra os Hawks. O Sacramento pode tirar vantagem disso com seus principais jogadores pontuando bem. Se a gente for olhar aqui nesse ranking, nessa linha de 16,5 pontos por jogo, nos últimos 15 jogos, em 12, o Sabonis conseguiu superar. Se a gente for olhar um recorte mais amplo aqui da temporada em geral, a gente tem em verde as vezes em que ele conseguiu superar. O Sabonis, ele conseguiu a marca de mais de 16,5 pontos na maioria das partidas, o que também é muito positivo. Então o Sabonis deve ir bem contra o Dallas Mavericks, ele que nos últimos 10 confrontos diretos, ele conseguiu 17 pontos ou mais em 9 desses 10 recortados. Ele conseguiu nos últimos 4 jogos consecutivos e também fez 32 no último único encontro que aconteceu nessa temporada, com aproveitamento de 86,7%. Então eu acho que ele deve ser um dos grandes pontuadores da noite hoje também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Hoje a gente fez um filtrinho aqui com as melhores opções, a gente precisa tomar cuidado. Recentemente o último resultado aí não foi tão interessante, então a gente precisa tomar mais cuidado, não atirar para todo lado, investir apenas naquilo que a gente tem mais convicção de que deve bater. Vídeos exclusivos, e-books, guias e também tips com odds superiores lá no nosso grupo VIP. Muito obrigado pela sua audiência, o like, eu espero que tenham deixado. E se vocês têm algum palpite diferente do nosso ou concordam, mas tem informações extras a adicionar, comentem aqui embaixo, vai ajudar muito a gente. Muito obrigado pela sua audiência e falou!